Agora, pessoal, vamos para a atividade 2. Né? Na atividade 2, nós estudamos um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? Que é um dos vários sistemas que compõem o nosso corpo humano. Nosso corpo possui vários sistemas. Nesse caso aqui é um sistema, é um conjunto de órgãos, né, com um objetivo comum. E qual seria o objetivo comum do sistema nervoso? Né? Ele é como se fosse, pessoal, toda a rede de comunicação no nosso corpo. Né? Ele funciona nessa espécie de comunicação de um órgão com o outro e do corpo como um todo. Né? É ele quem capta as mensagens, né, os estímulos do ambiente. Por exemplo, eu quero pegar uma caneta. O meu cérebro, né, ali, manda a mensagem para o meu braço pegar a caneta. E é assim que acontece. E isso acontece em milésimos de segundo. É muito rápido essa comunicação, né? Eu estou andando sem querer, eu bati o dedo na quina da porta, por exemplo, né? Automaticamente ali o órgão, né, o nervo que está no dedo, ele emite um sistema, né, emite uma comunicação dizendo que bateu o dedo e que machucou. E ali eu sinto a dor, né? Então tudo isso é uma espécie de comunicação do nosso corpo. E quem faz isso é o sistema nervoso. Mas quem seria essa pessoa que dentro do sistema faz essa comunicação, né? São os neurônios, né? O neurônio, pessoal, é a principal célula do sistema nervoso, né? São células bem pequenininhas que são responsáveis por essa comunicação, né? Pelo impulso nervoso, que é como é chamado esse sistema de comunicação. E que corresponde tanto aos estímulos do meio como aos que o próprio corpo quer emitir. Como assim, né? Se você está olhando o celular e sem querer ver um mosquito em direção ao seu olho, qual é a resposta imediata do corpo? Fechar os olhos, para que o mosquito não entre dentro do olho e ali prejudique, né? Então essa resposta, esse reflexo que a gente tem muitas vezes, né, os reflexos, também fazem parte do sistema nervoso, certo? Ele é dividido em duas partes, né? O sistema nervoso central, certo? Que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, né? O encéfalo ele está na parte da nossa cabeça, tá ok? Já a medula espinal é essa medula que fica por dentro das nossas costas, né? Essa parte mais central das nossas costas. Essa é a medula espinal. Ambos são envolvidos e protegidos por 3 membranas, denominadas meninges. Certo? As meninges fazem a proteção. Como são áreas bem sensíveis, né, elas têm que ser bem protegidas. E quem fazem isso são as meninges, tá certo? Já a outra parte do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, certo? É como se o encéfalo e a medula espinal fosse a cadeia de comando, fosse o centro de comando, né? É eles quem mandam as informações e quem captam as informações, né? Só que quem está por todo o corpo fazendo essa comunicação são os nervos, né? Os nervos estão espalhados por todo o nosso corpo e fazem toda essa comunicação dentro do nosso corpo, tá certo? A função dos nervos, né, é conectar o sistema nervoso central a todo o restante do corpo. E aí nós temos a questão 1, que vai dizer o quê? A respeito do sistema nervoso, marque V para verdadeiro e F para falso. O tecido que forma o sistema nervoso possui como célula principal o neurônio. Verdadeiro, né? Todo o sistema nervoso tem como principal célula, unidade, o neurônio. Os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso, que é a comunicação. Também está correto, né? É como se ele fosse as fofoqueiras, né, da nossa rua. Eles que fazem toda a comunicação de uma ponta a outra do corpo. O sistema nervoso é formado apenas pelo sistema nervoso central. Falso, porque também temos o sistema nervoso periférico, que é muito importante, que são os nervos, né? E D, os neurônios comunicam-se através de sinapses, né? Essas sinapses é um conteúdo mais complicado, né? Mas é através das sinapses que acontece essa comunicação, né? De uma ponta de um neurônio a outra.
Vamos para 2. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes, o central e o periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central, certo? O sistema nervoso central, pessoal, como nós vimos, é formado por dois principais órgãos, né? A medula espinhal, que está nas nossas costas, tá ok? E o encéfalo, que está na nossa cabeça, no nosso crânio. Então, o correto seria o item D. E questão 3. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Salivar ou sentir o aroma de uma comida gostosa? Não, porque às vezes é algo automático, né? Ninguém que saliva porque quer. Salivar, quando sente o cheiro de uma comida gostosa, é algo espontâneo do corpo, né? A gente não faz porque quer. Levantar a perna quando o médico toca com o martelo no joelho do paciente, né? Uma espécie de resposta. Também é automático, né? A gente não faz porque quer. O próprio corpo faz de maneira espontânea. C. Piscar com a aproximação brusca de um objeto. Aquilo que eu falei, né? É algo automático do nosso corpo também. É uma resposta que ele dá como forma de reflexo. Então, tudo isso é bem simples para o nosso corpo. Responder uma ficha com perguntas sobre você e sua família. Aqui que está, né? Quando você tem a noção de ler uma pergunta, né? Aquela pergunta ativa o seu cérebro para pensar na resposta, para lembrar de alguma coisa, né? Você manda a resposta para escrever na caneta, no caderno, né? Então, tudo isso envolve maior comunicação do nosso corpo. Por isso que o correto é o item D, certo?